Não, ok, aqui, né, Paulinho? E é com muita felicidade hoje que a gente vai partilhar com vocês um pouco mais desse pilar, né? E a gente trabalha lá nas Bem-aventuradas e hoje podendo ter a presença de vocês aqui na live. Ô, Paula, passa o próximo slide, só para. Eu vou iniciar então com uma oração. Eu vou colocar aqui. Eu escolhi uma oração aqui do meu livrinho de encontro, lá da oficina de oração, que fala um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre o fogo que ela nos queima. Pai, fonte de luz e calor, envia-nos tua palavra viva e faze que aceitemos sem medo e aceitemos sem abrasados por ela. Venha a tua palavra, Senhor, e uma vez acendido em nossos corações o teu fogo inextinguável, nós seremos portadores deste fogo uns para os outros. Transforma-nos, Senhor, em palavras quentes e luminosas, capazes de incendiar o mundo, para que cada homem possa sentir-se cercado pelas chamas infinitas do teu amor. Amém. E para esse início de live, gostaria de pedir a presença do Espírito Santo entre nós, que o Espírito venha já nos acalmar, nos dar realmente todo o entendimento da palavra, para mim, para a Dani, para a Milene, que hoje vai fazer uma participação especial, e que o Espírito Santo haja em nós para trazer uma palavra de conforto, de carinho, de amor, aquilo que nosso coração esteja necessitando. Então, vamos pedir a presença do Espírito Santo e eu peço que todas vocês rezem, né, com a gente. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste o coração dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dani, quer falar um pouquinho aqui rapidamente? Eu sei que teve alguns atrasos, mas para aquelas mulheres que ainda não conhecem, né, que é a primeira vez que está participando da nossa live, falar um pouquinho da nossa manhã e dos pilares. Sim, vamos lá. A gente, então, é o nosso grupo Bem-aventuradas, né? E dentro do grupo Bem-aventuradas, a gente tem os pilares. E todo mês, na primeira terça-feira do mês, a gente tem um encontro online de um desses pilares. E esse mês é novamente das Bem Virtuosas, é nosso segundo encontro, né? E aí cada pilar tem o seu objetivo, né, dentro do grupo. O nosso ele tem a ver com o amadurecimento humano à luz da fé. Então, a gente trabalha as virtudes e como trabalhar isso no nosso dia a dia, né? Na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas atividades de um modo geral. No último encontro, inclusive, a gente falou sobre as virtudes teologais, né? Que é a fé, a esperança e a caridade. E a gente tem trabalhado essas virtudes no grupo, né? Lá no grupo de WhatsApp. Então a gente sempre tem mandado algumas reflexões, alguns exercícios, algumas atividades para a gente pensar no nosso trabalho, na nossa casa e maneiras de ir colocando essas virtudes no nosso dia a dia, né? As teologais, conforme a gente viu, são aquelas que Deus infunde em nós, né? Então, é pela graça de Deus que nós recebemos as virtudes teologais. E agora a gente vai começar a introduzir as virtudes cardeais.
E hoje, de uma maneira muito especial, para a gente falar sobre um pouquinho, até sobre as virtudes cardeais, de uma maneira, até juntando com as meninas com o grupo do Bem Enraizadas, a gente vai estudar esse mês o livro de Esther. E hoje a Milene vai falar para a gente um pouquinho sobre a história da Esther e como que essas virtudes fizeram parte de momentos importantes da vida dela e da vida dela como um todo. O quanto ela tem para nos ensinar como mulher, né? Que é realmente uma história maravilhosa. Quem não começou ainda, comece, que vocês vão se apaixonar. É maravilhoso o livro. E é isso. Inclusive, bem enraizadas, né, Dani? Nós já estamos estudando o livro de Esther. Então, Isso mesmo. É o livro do mês, né? vai ser um grande Então, aprendizado, juntando com a live de hoje sobre as virtudes. Então, a gente convida aí a Milene para estar conduzindo esse momento de reflexão. Vamos anotar, caso a gente tenha algumas dúvidas, a gente perguntar para ela, né? Eu vou pedir para a Paula deixar, Paula, a apresentação na foto ali de Esther, tá? Depois a gente até volta uns slides. Ó, jogamos a Paula no fogo, né, Paulinha? Então a gente vai pedir para passar a próxima apresentação. Enquanto isso, a Milene, se quiser se apresentar, Milene, fica à Deixar vontade. aqui, ó. É Isso, isso? isso. ótimo. Obrigada. Olá. Oi, meninas, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Porque o meu áudio é aquele problema, né? Acho que eu já tive aqui com vocês. Era esse mesmo grupo, né? Da outra vez que eu vim, gente? Ou eu estou enganada? Eu acho que foi das mulheres empreendedoras, não foi, Mi? Ah, é verdade. Você, É né? verdade. Mas tem bastante gente daquele grupo lá aqui conosco hoje, viu? É. O meu áudio aqui, ele é um pouco problemático. Se vocês não entenderem, vocês podem me levantarem a mão aí e dizer assim, Milene, não estou entendendo. Porque o áudio, eu não consegui colocar o meu microfone. Eu tenho um microfone muito bom, que é Boom, inclusive, só que ele não pega no meu computador novo. Então, a gente fica usando da câmera aqui, então ele fica um pouco mais abafado, porque não é um microfone direcional. Mas dá para ouvir direitinho? Tá bom o som. Tá ótimo. Tá bom. Tá Então, para dando para quem ouvir bem ainda não também. me conhece, eu sou a Milene Guimarães, eu sou missionária da comunidade Canção Nova, tenho 39 anos, sou solteira, só aqui do Rio de Janeiro. Também sou mentora de mulheres, eu tenho alguns cursos de formação humana especificamente para mulheres, que tem como base a espiritualidade, a psicologia, a antropologia também, né? Então, eu digo que o meu trabalho ele tem três pilares ali. A gente não trata só a mulher enquanto psique, a gente também trabalha antropologia e espiritualidade. Então, a base da minha formação de mulheres, né, de feminilidade, as pessoas me perguntam, mas você tira da onde, né? Qual é a base para você trabalhar? Quais são os critérios? Primeiro, teologia do corpo, sempre. Né? São João Paulo II, ele é o meu, inclusive está aqui, né, na minha mesa, são os meus dois intercessores que trabalham comigo. Eu falo que eu coloco eles para trabalhar. Minhas duas relíquias aqui ficam na minha mesa de trabalho. Então, São João Paulo II, como esse grande mentor da teologia do corpo, que fala do masculino e do feminino, das relações humanas, do sacramento do matrimônio. Então, é a base espiritual que eu uso para as formações das mulheres e também atendo mentoria individual. Existem aquelas mulheres que querem um acompanhamento mais de perto, e aí eu comecei também a oferecer esse trabalho mais próximo, né? Então, só para vocês entenderem um pouco, Esther, ela tem um espaço no meu coração muito especial. No ano passado, no final do ano retrasado, na verdade, até o ano passado, eu comecei a escrever um livro, inclusive, sobre Esther. Eu precisei parar no meio de tudo isso, só para vocês saberem, né, uma curiosidade sobre isso. Então, eu sou uma grande pesquisadora da vida de Esther, porque ainda me entendo escrevendo, porque precisei dar uma pausa. Sabe quando você dá aquele bloqueio de criatividade? Então, você precisa rezar e esperar colher de Deus aquilo que é necessário. Então, esse convite hoje também, para mim, foi uma confirmação para a minha retomada da escrita desse livro. Eu acredito que Deus ele não brinca com a gente. Quando uma vez que ele pede uma coisa, ele só confirma. Então, vocês já estão caminhando com a história de Esther, mas eu vou fazer um breve resumo aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, para quem talvez não esteja no outro grupo, né?
e não conheça a história de Esther, ou começou a ler agora e não sabe o desfecho da história. Então, Esther é uma grande rainha, né? Se você for olhar, ela está no topo das mulheres da Bíblia, né? Ela tem um livro particular para ela. E é bonito de ver porque Esther era uma mulher que, se você olhar para a origem dela, e se você trouxer isso para a nossa realidade atual, você vê que ela tinha tudo para ser uma rejeitada. Esther tinha tudo para ser uma rejeitada. Ah, porque ela era feia, porque ela era desengonçada? Não. Mas porque ela vinha de uma realidade de uma infância dolorosa. Ela era órfã, né? Então ela era sozinha no mundo. Foi criada por um primo ali, um familiar, que um tio, primo, a gente nunca sabe dizer diferente, porque direito, né? Porque a linguagem bíblica para falar de membros de família é muito escassa. Então a gente nunca sabe o que, que realmente se representa. Então, há traduções que falam que ele era tio, há traduções que falam que ele era um primo da família, ou seja, ela teve um pai adotivo. E aí, nesse processo, ela é encontrada pela providência divina e entra no castelo do rei Assuero. Olha só, gente, que legal, interessante isso, nesse resumo dela. Após a desobediência de Vasti. Vasti era a rainha que, na época, estava imperando ali, do lado do rei Assuero. E Vasti, a própria palavra de Deus vai dizer que Vasti também era uma mulher muito bela, tão bela quanto Esther. Se você vê, tem algumas traduções que deixam isso muito claro. Vasti era uma mulher bela. Então, tem um detalhe muito importante aqui, porque depois na frente vocês vão entender por que que eu estou fazendo questão de enfatizar que as duas eram belas, né? Então, o que que acontece? Vasti não honra o seu homem, não honra o rei, o seu esposo. Ela desobedece o chamado do rei. E nessa desobediência, ela perde os privilégios de ser rainha principal. Então, ela perde o poder, ela perde a majestade. E aí há essa proposta de se encontrar uma nova rainha. Então, as moças do reino vão para lá, para dentro do castelo. Então, resumidamente, é isso. Esther vai nessa leva de moças que estão sendo preparadas para escolher, para o rei poder escolher com quem ele vai se casar. Teria que ser uma virgem, né, de bela aparência. E a ordem é a seguinte: se vocês quiserem anotar essa ordem, porque tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje. A ordem era que a moça que mais agradar ao rei será escolhida rainha. A moça que mais agradar ao rei será escolhida rainha. É basicamente isso. Então perceba aqui um ponto muito interessante dessa história. A palavra de Deus diz que Vasti é bonita, porém ela perde o posto de rainha por desobediência ao rei. Então, guardem isso. A desobediência ela pode nos levar a perder grandes bênçãos, a perder coisas importantes que já foram confiadas a Deus, ou melhor, por Deus a nós. Pensa aí nas coisas importantes que hoje Deus já confiou na sua vida. Então, a desobediência foi a raiz do mal de Vasti. E, ao mesmo tempo, abriu as portas da providência para a vida de Esther. E você, se você parar para pensar um pouco, no Jardim do Éden não foi diferente. O pecado entra no mundo pela desobediência. O que que acontece? Adão e Eva perdem o direito de estar no paraíso por causa da desobediência. Então, Deus pode nos dar graças e bênçãos muito importantes, grandiosas, que nós podemos perder por desobedecer a Ele. Porque tudo que Ele dá também requer uma observância da lei, requer também observar o que Deus está pedindo de nós. Porque muitas vezes, para uma missão acontecer na nossa vida, talvez a missão no seu trabalho, a missão na sua casa, a conversão de alguém que você tem rezado durante muito tempo, para essa missão acontecer, você precisa ser fiel aos direcionamentos que Deus dá. E é isso que é a diferença, né, entre Vasti e Esther. Esther estava obediente, observando todas as direções que Deus estava dando para ela. Então, ele manda, é o rei que manda, né? Não é a gente. Não é a rainha aí, no caso, né? Então, é o rei que manda. E você vê isso muito claro no texto bíblico, que a rainha foi bem abusada. Tanto é que um dos funcionários do rei ele fala assim: olha, se as outras mulheres do reinado aqui, mulheres de outros príncipes, ficarem sabendo disso aqui, vai ter um grande estresse nos outros reinados próximos, porque as mulheres vão pegar como um mau exemplo
Olha que importante isso também para a nossa vida, né? Quando a gente está com Deus, numa caminhada cristã, a gente precisa entender que o nosso comportamento ele pode arrastar quem está perto de nós, tanto para o bem quanto para o mal. Isso aqui é um detalhe interessante. E aí acontece a oportunidade de Esther entrar no palácio. Então, Esther, com um grande número de moças, muito belas também, adentram esse palácio para concorrerem ao posto de rainha. Esther logo agradou e, surpreendentemente, ela caiu nas graças do eunuco, que foi preparando todos os enfeites, as coisas para ela, levou para os melhores aposentos. Então, uma coisa também interessante da gente refletir é que tantas outras moças quanto Esther, elas precisaram passar por um ano, na palavra de Deus está claro, né? É um ano, 12 meses, de um tratamento de beleza. Elas precisaram passar por um processo de embelezamento. Elas receberam ungüentos, óleos essenciais, não sei o quê, para se preparar. Já eram bonitas. Imagina que nesse tempo de preparo. Então, para estar na presença do rei, não se pode entrar de qualquer maneira. Ninguém adentra na presença de um rei todo-poderoso de qualquer jeito. E aqui eu já quero trazer para a nossa espiritualidade. Quem é o rei? Quem é o Senhor dos Senhores, né? Quem é o rei da nossa vida, ou pelo menos deveria ser. Então, isso a gente precisa sempre se lembrar. Nós não podemos entrar na presença do rei de qualquer maneira. Isso diz também até mesmo de um recolhimento interior. A gente corre tanto, faz tanta coisa, se agita, está com a cabeça lá na conta para pagar, no trabalho, isso e aquilo, nos BOs que vão surgindo. Essa semana eu fiquei sabendo de tanta coisa, tanto BO. A gente também tem um grupo aqui na Missão do Rio de Janeiro, né, um grupo de mulheres, que a gente se reúne uma vez ao mês, bem parecido aí com a estrutura de vocês. E só nesse meio tempo, o encontro da gente vai ser no sábado. Nesse meio tempo já aconteceu tanta coisa, tanto BO para eu resolver, que eu corri esse risco de me perder, né? Me perder nessa correria do dia a dia, dos agitos. É assim que a gente vive, né? A gente está sempre com o coração um pouco meio lá, meio cá. Então, para estar na presença do rei, a gente precisa cuidar. É preciso de um preparo especial, de uma preparação, de um tempo de preparação. É preciso embelezar a alma. Não adianta uma mulher ser muito bonita por fora se a sua alma, se o seu coração, se a sua mente não estiverem tão bonita quanto o seu exterior. Esther vai nos ensinar isso. Esther não era apenas uma mulher muito bonita e sábia, ela era uma mulher virtuosa. As virtudes de uma rainha que a gente vai aprender hoje. E aí você pode estar se perguntando, Milene, então como é que a gente faz isso? Como é que a gente embeleza por dentro? Como é que a gente vai embelezar nossa alma? Primeiro ponto é a intimidade com Deus, né? Sem intimidade com Deus, ninguém chega em lugar nenhum. Ninguém se torna muito bonito. Vou dar um exemplo aqui, né, da minha querida mãe e mestra aqui, eu vou chamar ela de mãe e mestra, Madre Teresa de Calcutá. E se você olha, vou até botar minha coisinha para vocês verem aqui. Quem já assistiu o documentário dela, algum filme dela, dela mesmo, né? Na Netflix tem dois documentários dela, tem filme dela, depois você assista. Gente, você pega na internet documentários dela, foto dela, ela não era bonita esteticamente. Se você olhar, não tem como mentir. Ela era bem pequenininha, toda encurvada, um rostinho bem feinho, humanamente falando, sem uma estética padronizada. Ela não era uma modelo, uma top model. O rosto dela não estava em harmonia, mas era uma mulher que todo mundo queria ter por perto. Ela causava um negócio de uma atração. Todo mundo dizia isso. E quem é que faz isso? Quem é que provoca isso? Quem é realmente cheio de Deus? Aí você imagina se você viver isso e se você já for bonita. Porque quem é feia, vou falar coisa interessante aqui. Receita de beleza. Quem é feia tem que se aproximar ainda mais depois de ficar bonita, porque a receita de beleza é essa. Agora, quem já é bonita e se aproxima ainda mais de Deus, vive uma intimidade, minha filha, ninguém te segura. O pessoal vai ficar doido, você vai passar, a pessoa vai dizer, que isso, gente? Quem é essa daí? Né? Então, a receita de beleza, em primeiro lugar, aqui, de Esther, de embelezamento da alma, é a intimidade com Deus. E aí entra o nosso tema central de hoje, que são as virtudes. As virtudes também são o embelezamento da alma. Porque eu volto a dizer, pode ser uma mulher muito bonita, mas se for uma barraqueira, aquela que quebra o pau,
aquela que bota lenha na fogueira, que é onde passa todo mundo fala, ih, lá vem fulano. Ai, meu Deus, não é possível. Quem chamou ela para o grupo? Ai, não quero atender ela, não, imagina. Aí a Paula tá lá, ih, chegou fulano. Brincadeira, Paula. Mas veja, não seja essa pessoa. O convite de Esther para você hoje, a vida de Esther nos convida a não sermos essa. Que as pessoas têm medo, que as pessoas correm. Não. Esther, muito provavelmente, era aquela que todo mundo queria ficar perto. Não porque ela era só bonita, mas porque ela tinha o coração cheio de Deus. E aí entra o primeiro ponto que vocês colocaram aí: sabedoria e fé. E eu vou falando aqui dos pontos dessas virtudes, e eu vou sempre terminar, eu vou falar da virtude, vou falar de Esté, e vou fazer um contraponto para a gente fazer um exame de consciência, tá, gente? Quando eu fui montando aqui, eu fui fazendo o exame de consciência. Eu fui fazendo também, vou até me confessar depois, mas que possa ser um exame de consciência para todas nós. Então, sabedoria e fé. Esther fez tudo com cautela, pensando nos detalhes. Ela soube esperar o tempo certo para manifestar o seu pedido. Uma mulher sábia conhece o seu território, conhece a hora de falar, sabe a hora de falar, sabe quando é que tem que abrir o bico, sabe a hora de investir, sabe a hora de se retirar. Isso aqui a gente só consegue com sabedoria. Isso é muito importante. Esther, aí para as que não chegaram nessa parte da história, né? O que que acontece? Existe uma fofoca no reino, um dos empregados do rei Assuero inventa uma mentira e coloca o rei contra o povo judeu. Esther era de origem judia, embora o seu rei Assuero não soubesse que ela era judia. E aí o seu pai adotivo faz uma convocação para Esther e diz assim: olha, você precisa fazer alguma coisa, ou então nosso povo vai perecer. E você também é judia, então você precisa agir, minha filha. E ali ela fica, né, ansiosa, ela estremece por dentro, porque ela está na iminência de morte, ela está correndo o risco de morrer, porque já tinha uma possibilidade de um decreto do rei, e vocês sabem que decreto de rei não se volta atrás, né? No Antigo Testamento a gente sabe isso, a gente entende isso. Quando o rei emitia um decreto, não dava para voltar mais atrás. Então ela era a esposa do rei, rainha judia, estava sob o peso de um decreto de morte. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai, e ela descobre toda a mentira que estava sendo armada, né? Por Amã, gente, era Amã o nome do personagem? Eu esqueci agora, deu branco, Amã, né? Isso, E ela Amã. vai, Amã, né? E aí ela vai, ela tenta dar um jeito na situação, né? E ela quer salvar o seu povo. Como rainha, ela sabe o poder que ela tem nas mãos. Não aquele poder, olha só, gente, presta atenção nisso aqui, entra na sabedoria também. Não é aquele poder de manipulação que muitas mulheres acreditam que é poder. Tem muita mulher que usa da própria beleza para manipular os homens, manipular o marido. Não é esse o poder que Esther usa. Mas ela sabe do poder como rainha, ela sabe da dignidade que ela tem e do amor que a Assuero tem por ela. E ela vai recorrer a esse amor e à verdade, porque aquele homem estava usando de mentira. Então, ela espera, ela guarda o momento certo, mas ela tem fé. A virtude da fé entra aqui, porque ela observa que, embora ele fosse um homem muito temido, mas é o meu marido. Ele me ama e eu posso pedir a ele. Então, trazendo para a nossa realidade de intimidade com Deus, como é que acontece isso? No meu relacionamento com Deus, eu sei que Deus é o Criador do céu e da terra, mas Ele é o Deus que me ama. Ele é o esposo da igreja, né? Então, a esposa, que é a igreja, ela precisa ter essa confiança na hora de pedir. Nós, enquanto seres humanos, temos que ter essa confiança, essa fé para pedir para Deus. Ele é capaz de me ouvir, sim. E muitas vezes a gente não quer pedir a Deus. Ah, mas Milena, eu rezo tanto tempo por essa causa, por que que eu vou continuar pedindo? Continue bravamente. Aguarde o tempo, mas continue pedindo. Confia, tenha fé. Aqui, sabedoria e fé vão andar juntas na vida de Esther. E aí eu te pergunto, entra no nosso exame de consciência, né? E lá na sua casa, com o seu esposo, você sabe a hora de calar, a hora de se recolher? Sabe a hora de esperar? Sabe a hora de pedir ou de conversar sobre assuntos sérios?
Ou você quer conversar no meio do jogo do Brasil? O jogo do Brasil lá rolando, seu marido assistindo, querendo pular, jogando pipoca para cima, e você quer conversar, discutir a relação no meio do jogo do Brasil. Minha filha, ele não vai disputar, né? Não vai disputar, né? O marido chegou nervoso do trabalho. Gente, o homem, quando chega nervoso do trabalho, a primeira coisa que a gente precisa deixar ele fazer é respirar. O homem precisa ficar um tempo à toa, na casinha na caixinha do nada. Ainda mais quando chega do trabalho. Não entre nessa onda de vamos discutir agora. Teve um BO no WhatsApp, a gente vai terminar agora, a gente vai resolver agora. O homem nem tirou o sapato, está na porta de entrada, você já está metralhando ele com todas as informações do seu filho, não sei o quê, e a conta. A mulher sábia sabe a hora de falar, sabe a hora de calar. Lá no seu trabalho, ainda coloquei assim também, lá no seu trabalho, você é aquela que bota a lenha na fogueira, que faz a fofoca, ou é aquela que apazigua? Porque Esther descobriu a verdade, mas ela não botou lenha na fogueira, ela esperou o momento certo de falar e de resolver o BO. A sabedoria nos traz eficácia na resolução de problemas. Não traz inquietação, agitação e caos. Sabedoria não leva para o caos, sabedoria leva para a resolução de problemas, né? Eficácia na resolução de problemas. E aí, segundo ponto aqui, mais duas virtudes: coragem e ousadia. Esther soube esperar, mas fez o pedido. Veja bem, ela soube o tempo de parar e ficar na dela, rezando, fazendo jejum. Ela chama a galera, né? Ela chama a galera dela: olha, façam aí um jejum por mim, intercedam aí que eu vou lá falar com o chefe. Mas veja, ela esperou, mas ela falou. Ou seja, Esther não foi omissa diante do problema. Diante da injustiça que se levanta, você precisa se levantar com ousadia, sem omissão, com sabedoria, com fé, mas com ousadia também, com coragem. São Tomás de Aquino vai dizer o quê? O que é a coragem? Vocês sabem o que é a coragem? A coragem, olha que interessante o conceito de coragem para São Tomás de Aquino. Coragem é quando você percebe um bem, que você corre atrás desse bem. É lutar por um bem percebido. É esse o conceito, basicamente, que São Tomás de Aquino diz. Coragem é a luta por um bem percebido. Eu percebo um bem, eu identifico um bem, mas eu não posso só identificar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que botar ele para funcionar, eu tenho que botar ele para acontecer. E isso é extremamente importante na vida de Esther e para a nossa vida também. Nós temos que nos levantar com ousadia para salvar os inocentes. E você tem conseguido ser ousada no espírito? Nas situações de injustiças ao seu redor, seja no seu bairro, na sua paróquia, talvez no seu trabalho, no seu grupo. Você tem conseguido se levantar com ousadia? Não para quebrar o pau, mas para defender talvez quem precisa de defesa, para ajudar quem precisa da sua ajuda. Às vezes tem alguma mulher lá no grupo de vocês que está passando necessidade, está com o marido desempregado, está com uma realidade de doença, né? E cadê a gente se levantando com ousadia nas situações adversas da vida? Você consegue perceber e entender o que está acontecendo ao seu redor? Você consegue ajudar as pessoas, profetizar na vida das pessoas, levar palavras de bênção, palavras de paz para a vida das pessoas, ser justa? Tudo isso tem a ver com coragem, com ousadia. E nós, mulheres de Deus, precisamos disso. Vamos para mais duas virtudes aqui: obediência e humildade. Esther respeita o rei. Vocês lembram que eu comecei falando disso? Que Vasti era bela, mas perdeu o reinado por causa da desobediência. Esther obedece o rei. Ela respeita a autoridade. Ela sabe que ele não é um qualquer. Ela se apresenta diante dele com humildade. Ela não exige nada. Mesmo sendo esposa, mesmo sendo rainha, ela não exige. Ela expõe a situação e pede. Olha que bonito isso, gente. E às vezes nas relações humanas, né, entre homem e mulher, eu que trabalho com isso, atendendo, gente, o quanto eu atendo mulheres que estão nesse conflito.
Principalmente as coléricas sofrem muito com isso. Coléricas, coléricas, que gostam de mandar, têm uma facilidade de mandar. Eu não sou colérica, mas também gosto de mandar, tá, gente? Eu tenho um problema, porque eu fui educada por uma colérica. Adoro mandar. Se me der confiança, é uma luta diária, né? Então, veja, imagina uma colérica casada com um fleumático. Que dilema, né? Tá aí uma grande oportunidade para ser uma mulher virtuosa, porque, gente, entenda uma coisa: o catecismo da igreja vai dizer que virtude não é fazer aquilo que não é natural. Virtude é aquilo que é o esforço para mim. Então, vou dar um exemplo aqui. Para melancólica, não é esforço nenhum ficar escutando a amiga, ficar se compadecendo, aconselhar, porque a melancólica gosta disso. A virtude para melancólica é ir lá no palco, por exemplo, e pregar na frente de todo mundo, falar, pegar o microfone, dar testemunho, contar da vida dela, se expor. Isso é uma luta. Então, aí ela cresce na virtude. Mesma coisa para a colérica. Não é difícil chegar, organizar, trazer o negócio. Não, eu resolvo. Tá com problema? Me dá aqui. Dá na minha mão que eu resolvo. O colérico sempre resolve tudo. Para ele isso não é dificuldade. Dificuldade é o quê? Me colocar num lugar de que estou participando, não estou organizando, eu vou relaxar. Olha que bonito isso. E dentro de casa é um grande berço, não é berço não, que é a palavra que eu queria falar, é um grande espaço de treino para a virtude, para todos os temperamentos. Esther não exige nada, ela pede. E aí o nosso exame de consciência vem assim, ó. E como você se apresenta ao Rei Jesus? Eu falei aqui de como você se apresenta ao seu marido, como é que você fala com o seu marido, mas eu também estou falando aqui na dimensão espiritual. Como é que você se apresenta ao Rei dos Reis? Como é que têm sido os seus diálogos com Jesus? São do alto de uma soberba, exigindo coisas, curas, libertações, prosperidade. Olha, Senhor, faz isso aqui, ó. Estou te mostrando, é isso aqui que é meu plano, estou em tal caminho. O Senhor faz aqui, o Senhor faz assado, o Senhor pega aqui. Ou você consegue se apresentar como uma mulher humilde, como Esther, rasgando o seu coração, esperando a resposta, porque talvez a resposta de Deus pode ser um não para você. Esses dias eu fui rezar por uma coisa, estava me inquietando, sabe? E me veio uma intuição no meu coração dizendo assim: não é o tempo. E eu falei: nossa. Aí né, com uma boa sanguínea que gosto de discursar para convencer e tenho uma boa lábia, eu virei para Jesus e falei assim: Jesus, então tá. Então vamos fazer assim. Opa, deu uma queda de luz aqui. Falei assim: Jesus, vamos fazer o seguinte aqui. Vocês estão me enxergando ainda, né? Deu que dar uma queda de luz aqui, mas dava para enxergar, né? Falei: Jesus, vamos fazer um esqueminha aqui. Eu vou pegar a palavra, a gente vai rezar juntos. Eu vou falar aqui os desejos do meu coração. O Senhor me dá uma palavra, então, para confirmar se é realmente para eu fazer. O Senhor me dá uma palavra de confirmação que me deixe com clareza. Se realmente não é o tempo, o Senhor me deu uma palavra confirmando que não é o tempo. Deus foi lá e deu uma palavra confirmando que não era o tempo. Bem redonda, assim, bem grande. Não tem como você não entender? Eu falei: ah, tá bom, sim. Então, e é assim, né? A humildade que é exigida de nós para vivermos essa virtude de Esther é a humildade de um coração que vai saber aceitar ou não. Graças a Deus, ali na história de Esther, não é que ela recebeu um não. Ali ela recebeu, graças a Deus, um sim. Mas e se ela tivesse recebido um não? E se você, na hora das suas dúvidas, das suas perguntas, você recebeu um não, como é que vai ser? Você está disposta a ouvir a resposta de Deus? É rasgar o coração, gente. Rasgar o coração, não é se impor. E a última é ser intercessora. Essa virtude tão boa, né? Esther se coloca em risco para salvar o seu povo. Ela não abre mão de salvar as almas dos seus irmãos, da sua raça, da sua religião, do seu povo. Ela deu a vida. Será que nós, católicas, cristãs, que estamos aqui, estamos crescendo, buscando a vontade de Deus, será que nós temos essa capacidade interior de dar a nossa vida para o bem da nossa família, para o bem do nosso povo, para a salvação das almas das irmãs que estão no mesmo grupo que eu, para salvar a alma do meu marido, do meu filho?
pelos sacerdotes, pelos cristãos. Aqui é salvar a alma de todos. Ela estava salvando um povo. É dar a vida para a igreja. Então, é necessário a gente também pensar na dimensão da intercessão, porque a intercessão aqui é você se colocar na brecha pelo outro. Nós estamos vivendo um tempo muito forte aqui na Missão Canção Nova do Rio de Janeiro. Nós temos várias irmãs enfermas. Nós estamos intercedendo por elas. E 3 delas estão com câncer. Histórias pesadas, né? Nós estamos vivendo um tempo de muitas batalhas espirituais aqui. A gente começou hoje, na madrugada de hoje, um cerco de Jericó. E meu momento de oração hoje, meu horário de oração é de 2 da tarde até as 3. E eu parei para rezar. Enquanto eu estava rezando o meu terço, eu usei o terço, eu fiz minha oração pessoal de intercessão, e eu rezei o ofício da Imaculada e terminei rezando ali a hora da misericórdia. Enquanto eu estava rezando, me vinha muita tristeza no coração. E eu sabia que não era uma tristeza minha, não é uma tristeza só de compaixão, do tipo, ai, eu estou me sentindo mal porque você está mal. Não, não era só isso. Eu me compadeço sim das minhas irmãs, mas era um sofrimento também e mais do que isso, que era um sofrimento de empatia, de me colocar mesmo no lugar do outro. Porque existe uma diferença, né? A compaixão é o que eu sinto pelo seu sofrimento. Ainda tem isso, né? Essa pequena diferença aqui. Vocês já pararam para perceber a diferença da empatia para a compaixão. A compaixão é sobre mim ainda. É sobre o que eu sinto ao te ver sofrendo. Os sentimentos que eu tenho por te ver sofrer. Ou seja, eu ainda estou em mim. Ainda tem uma gota ali que ainda não está meio calibrada. Agora, a empatia, eu me coloco no teu lugar. Eu entendo que você está sofrendo. E ainda que eu não tenha nada para te falar, para te convencer, para te consolar, eu rezo, eu sofro com você, ainda que seja em silêncio. E hoje eu vivi isso. Eu chorava tanto e eu sabia, essa dor não é minha, mas eu estou me compadecendo das minhas irmãs, porque Deus está fazendo um movimento ali. Que não tem só a ver com saúde, tem a ver com espiritualidade também, é um movimento espiritual. Eu sei que elas vão sair melhores disso. E se elas não saírem dessas doenças, eu sei que também tem um propósito de Deus para levá-las para o céu. Eu não duvido. Então, ser intercessora também é abraçar a vida do outro, a necessidade do outro. Não é só de... Porque Esther não precisava fazer aquilo. Ela estava com ela salva. A vida dela, até porque ele poderia falar assim, não, mas aqui nesse decreto eu faço um adendo, menos a minha esposa. Ele a amava, ele poderia fazer, inventar uma doideira lá, não é mesmo? E salvar a vida da esposa. Mas ele não quis. Ou melhor, ela não quis ficar na brecha do amor que ele sentia por ela. Ela quis entrar e salvar o teu povo. E aí, nosso exame de consciência é para saber se nós estamos dando a vida. Ser uma mulher virtuosa, encerro aqui, né? Porque eu quero deixar vocês também partilharem, falarem. Ser uma mulher virtuosa é embelezar a alma. Então, é saber que mais do que cuidar, e eu preciso cuidar da minha estética, eu preciso cuidar da minha aparência, isso é ótimo, maravilhoso, e é importante. Né? Ninguém tá aqui, chegou aqui de cabelo em pé, a outra até sai para passar batom, né? Eu me arrumei, me maquiei, coloquei blusinha nova, estou estreando aqui com vocês. Olha que lindo. Mas veja, se isso não for acompanhado com uma vida que sustente, não vai adiantar. Tem que ser uma parceria aí, o exterior e o interior. Por isso, Esther chegou tão longe. Foi uma rainha que marcou a história da igreja, a história da salvação, da nossa salvação, a salvação do nosso povo. Amém? Agora vocês fiquem livres aí para falar, comentar, partilhar. Gente, que lindo, né? Conhecer Lindo. uma rainha dessa com tantas virtudes que nos inspira. Eu até, ô Paula, não sei se você consegue voltar um slide, porque não deu tempo para eu falar sobre. Não, no voltar. E mais um. No começo, até acho que é bem providencial aí a gente ter dado desse delay aqui, porque essa frase que até a Paula comentava com a gente essa semana, né, Paula? Que eu falei assim: olha, vai ser muito. é, Vai casar muito com o nosso encontro.
A Paula compartilhou que ela foi na missa, né, Paula? Foi ontem ou ontem de ontem, não lembro bem. E ela disse que o padre Luiz Fernando, lá da catedral, e ela mandou essa mensagem para a gente. A religiosidade atua de fora para dentro. A espiritualidade permite que Deus nos transforme de dentro para fora. Que a gente fala, beleza interior, né? E, e aí a gente acaba deixando uma pergunta. Quem quiser poder compartilhar um pouquinho com a gente, que como está a nossa espiritualidade. E quando a gente fala, né, muito bem lembrado pela Mi, a gente fala dessa intimidade, dessa profundidade, dessa amizade com Deus e como é possível, né, a gente alimentar a nossa alma com as virtudes, pela humildade, pela obediência, né, pelo amor concreto de poder fazer ao próximo, interceder ao próximo, perseverança ali, né, para continuarmos firmes, né? E mesmo que há momentos de tristeza, de dor, de sofrimento, e viver ali a nossa santidade, né, que a gente fala no cotidiano mesmo, na nossa família, no nosso trabalho, no relacionamento. Então, o que transforma, né, a beleza de dentro para fora? Alguém quer partilhar alguma coisa? Acho que me inspirei demais aqui, mas fica o convite aí para vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, né, para a Mi, que conhece, que estuda, né, e vai escrever um livro, se Deus quiser, para a gente poder conhecer mais a Esther. Fique à vontade, meninas. Alguém tem uma curiosidade aí? Fique à vontade. Eu queria falar sobre que eu estava lendo o livro, né, até para a gente preparar e tudo, e eu fiquei refletindo sobre a Esther quando ela soube do que ia acontecer, que havia, né, sido proclamado todo o seu povo iria morrer, inclusive ela fazia parte do povo, ela parou para fazer o jejum primeiro e entrar em oração e pediu para que as pessoas, né, que o povo dela, que o tio, o primo, né, fizesse também e falasse para que os outros fizessem, para que Deus orientasse o que era para ser feito, como ela ia chegar para falar com o rei. E como que a gente não consegue fazer isso no nosso dia a dia, né? A gente quer já sair atropelando tudo e fazendo o nosso jeito. Depois, se não deu muito certo, a gente vê o que vai fazer. Mas a gente ter essa fé mesmo de esperar ouvir o que Deus tem para falar. Porque às vezes a gente quer resolver logo as coisas e a gente nem dá tempo de Deus nos orientar, né? E eu achei que foi muito bonito, assim, essa forma que ela fez. Primeiro, ela até diz, né, que ela tirou as roupas de rainha, ela se cobriu de cinzas, ela não estava, ela se humilhou mesmo para que Deus a orientasse, para entrar em contato direto com Deus através do jejum e dessas penitências. E para falar com o rei, aí depois de todo esse tempo de jejum e quando ela teve a inspiração, aí ela se vestiu com as vestes de rainha, com o diadema de rainha, né? E foi encontrar com ele para falar com ele. Então, assim, ela se preparou interiormente, com jejum, com oração, com penitência, para depois agir. E aí ela teve um êxito que veio da inspiração de Deus, né? Coisa que muitas vezes no nosso dia a dia a gente atropela as coisas e às vezes enfia os pés pelas mãos porque a gente não dá esse tempo. E quantas coisas são importantes na vida da gente e a gente nem para pensar, por exemplo, num jejum,
numa oração, mas num tempo maior de preparação. Eu preciso resolver isso na minha vida. É um problema que vem se arrastando. E se a gente fizesse um jejum nessa intenção, né? Eu achei isso bem interessante e é uma coisa que nos dias de hoje a gente tem pensado cada vez menos, né? É, a gente quer sair resolvendo tudo rápido, então eu achei bem bonito mesmo. Meninas, muito rico, viu? Riquíssima partilha. Me fez lembrar de uma parte do Diário de Faustina, já que a Ana colocou uma outra parte lá sobre as virtudes, em que é uma parte que me marcou muito, que Faustina tentou fazer algo e deu errado e perguntou para Jesus por que que tinha dado errado. E ele disse assim, foi curto e grosso, né? Curto e objetivo, não grosso, né, gente? Por que confiaste mais em si mesma do que em mim? Ponto. É curto e grosso mesmo, né? Pá. Por quê? Por que que deu errado? Porque você ficou toda cheia de si, se confiou só em você, eu vou arrasar, e menos em mim. Teve Faustina, hein, gente? Que dirá nós? Faustina tinha altas escorregadas, muito linda, a gente amo, amo de paixão. Então, uma vez eu falei para minha irmã, e depois de muito tempo ela veio revelar isso para mim foi tão bonito. Ela falou assim: Paula, teve uma vez que a gente estava conversando sobre um problema e você disse assim para mim: Rê, eu vou orar e depois a gente vê o que a gente faz. E que ela disse que ela não me falou, mas que ela ficou assim, pé da vida. Eu falei: que história é essa? Um negócio urgente, um negócio sério. Paula falando que ela vai orar, vai para onde? Vai pro monte. E aí ela falou: depois, com o tempo, eu te entendi. E hoje eu te entendo ainda mais que você estava certa. Então, é um pouco do que eu aprendi lá no Opus Dei: orar, pensar e agir. Porque Esther foi na espiritualidade, mas também foi no cérebro, né? Na estratégia, no vamos planejar, entende? Eu gosto muito disso também. A Paula falou, trouxe uma coisa muito interessante. Porque assim, uma coisa não anula a outra, né? São João Paulo II tem uma encíclica A Fé e a Razão, justamente que une isso que a Paula está falando, porque a gente às vezes fica com essa ideia de que o santo era alguém estúpido, alienado, alguma coisa, e não era, né? Os santos eram inteligentíssimos. Você pega a Suma Teológica, você pega os escritos dos grandes santos e místicos, são pessoas que muito provavelmente eram inteligentíssimas, né? Santa Teresa de Ávila é uma turma ali que fez. Santa Teresa de Ávila reformou o Carmelo. Se você for olhar, são pessoas que tiveram uma atuação tanto dentro da igreja ou na sociedade muito forte. Então, o que é mais interessante é que quando você vai para Deus primeiro, que é isso que a Paula está falando, né? Vou rezar primeiro. Quando você vai para Deus primeiro, o que que acontece? É aquilo que eu falei da sabedoria. Existe uma eficácia na resolução do problema, porque Deus te dá sabedoria para entender como agir. É por isso a prudência, né? A virtude da prudência. E aí entra uma virtude também que é muito importante do autodomínio. Nós, mulheres modernas, né? Pós-moderna, para quem diga que somos pós-modernas, enfim, eu não entendo de filosofia tão bem assim, mas nós somos mulheres que somos tentadas o tempo todo a fazermos tudo de bate-pronto, de ter tudo muito já esquematizado. Somos mulheres que trabalhamos, que estudamos muito, somos muito inteligentes, então a gente está sempre, né, fazendo, como Santa Faustina, a nossa maneira. E é muito importante a gente parar para analisar isso, porque quanto das minhas resoluções e decisões tem de Deus e quanto tem de mim? Porque ali na lida ali, então acho que o primeiro passo é ir para Deus justamente me dar sabedoria para eu saber o que eu vou colocar em prática. Outro grande livro que fala sobre isso é o livro de Judite. Um dia, gente, vamos falar sobre Judite, porque Judite é maravilhosa. Ela é a minha preferida, tá? Eu só preciso dizer isso para vocês. Mas ela ainda consegue ser mais hard do que Esther. Me desculpem, as que são fãs de Esther, eu também sou fã de Esther.
mas a Esther fica em segundo plano. Judite, para mim, ela é a cabeça do negócio. Se Judite é existisse raiz. feminismo católico, né, Paula? Judite seria o ícone do feminismo católico, se existisse, mas não existe, né? Em nome de Jesus está repreendido. Mas Judite, gente, ainda vai lá e ainda mata homens. Ela arranca a cabeça dele, a cabeça para você que garota. Trouxe para vocês aqui, ó. Ainda faz a cabeça no saco. Gente, aquela mulher, olha, vamos marcar uma segunda para a gente voltar para falar sobre ela, que vocês precisam estudar sobre ela, porque ela é sinistra, hein? Ela é. Olha, esses encontros é enriquecedor, né? Traz coisas que a gente nem imaginava. Eu não era uma frequentadora, né? Não tinha esses princípios de igreja, de... E aí eu comecei a ir nos encontros da Virtuosa e comecei a aprender que antes eu queria tudo no meu tempo. Eu quero é para agora, né? Agora eu falo, eu quero, mas se for da sua vontade. Então eu tô aprendendo cada dia, eu tô assim, amando cada dia mais. É muito enriquecedor o que vocês trazem aqui pra gente. Eu acho assim, eu tô conhecendo agora também a história de Esther, né? E eu acho assim, cada vez mais, como a Milene falou, com a nossa vida pós-moderna, é tanta coisa, mas tanta coisa que a gente dá conta e tudo mais, que a nossa feminilidade meio que ela fica em segundo plano. E aí, com essas mulheres da Bíblia, a gente aprende que a nossa força, a nossa grande força realmente está na nossa feminilidade, né? E ser feminina e tudo mais ali não significa que a gente vai só sentar e fazer um bolo e não sei o que, e só isso. A vida não é só isso, né? A gente também, nós somos, ali como externa, rainhas, nós podemos governar, e a nossa maneira de governar, ela é diferente da do homem, que é masculina. E a gente tem que aprender muito mais olhando essas mulheres da Bíblia, como que a gente pode se portar ali com Deus. Eu achei muito, muito interessante isso de que a virtude é o embelezamento da alma, sabe? Porque hoje em dia a gente está num mundo muito superficial e é só isso aqui, só estética. Só que quando a gente trabalha mesmo a nossa virtude, as nossas virtudes, né, começa a surgir. E foi uma coisa que a Milene falou que é muito interessante. As pessoas sentem a nossa energia. A gente começa a se tornar mais magnética. Então, mesmo que você não tenha uma aparência assim de modelo, mas você se torna muito mais linda aos olhos de todos e principalmente, né, gente, aos olhos de Deus, que é o que mais interessa. Olha, cada partilha bonita aqui, gente, no chat. Estou emocionada também. Não é? E Muito obrigada. Gente, tem outra coisa, né? Quem é que nunca conheceu ou conhece pessoas esteticamente bonitas e insuportáveis, assim, tipo assim, gente, tá, eu não aguento ficar 5 minutos conversando aqui ou em vários aspectos, né? O que mais tem? eu sei que agora, quem não estiver lendo Esther, Vai vai querer. falar, né? Ô, gente, tem outra coisa que uma pregação que eu assisti há algum tempo atrás do Moisés Rocha, falando de Esther, daquele jeito dele, adoro, né? Ele falava, trazia também um ponto muito importante, que é do não vitimismo, né? A Milene trouxe aí do passado dela, né? Foi criada pelo tio, enfim, era uma pessoa que poderia ter se escondido no vitimismo, não é? E não, entende? Ela não ficou presa ao passado dela, à história dela. Eu vou tentar resgatar essa pregação, porque, assim, além de profunda, que o Moisés é engraçada, né? Porque eu adoro o jeitão dele de pregar. Então, é algo muito bom para a gente refletir, né? Deus faz obras independe do que passou na tua vida, da tua origem, de onde você veio, enfim. Para Deus não existe isso. A matemática de Deus é diferente, a lógica de Deus é diferente. E é bonito isso de se ver também na história dela.
o vitimismo ele acaba prendendo a gente em muitas circunstâncias, a gente se prende ali numa âncora, né? Acho que até você falou no encontro presencial, alguém falou, né? De se prender às âncoras, eu sou assim, eu faço isso porque eu sou melancólica. Não sei o quê. São tudo âncoras, e o vitimismo é a mesma coisa. Ai, nossa, coitado de mim, pobre de mim, né? Então a gente tem que se responsabilizar pela nossa vida, pelos nossos atos. E aí você tira esse peso, né, do vitimismo. É. Você consegue agir, né? A gente até queria agradecer, né? Começar com os agradecimentos, que tem uma coisa que a gente é pontual, né? Paulinha, Dani, as meninas do Bem-Aventuradas. Já são 9h32. Alguém tem mais alguma coisa para falar, para acrescentar? Aproveitar para não deixar a oportunidade passar. Mas também a gente vai estar falando Outras no, meninas. né, Paulinha, também, né? A gente pode estar dividindo lá, né? Até para quem não participou da live, né? É. Ah lá, a Gisele mandou no grupo o vídeo do Moisés sobre vitimismo. É. A Aline colocou também uma mensagem bonita, ó, que ela nunca leu Esther e hoje a meditação foi sobre Esther. Então é um sinal mesmo, Aline. Aprofunde-se, aprofunde-se. Coragem é perceber a situação e correr atrás para resolver. Deus está à frente de tudo, mas para nos adicionar e não para ficarmos esperando que caia do céu. Amém. Um belo exemplo. Tem uma pergunta, né? Quem é que teria tido a coragem de Esther, né? A ousadia. Ela foi, né? É a ousadia do espírito. E às vezes, por muito menos, a gente não tem ousadia. Gente, a gente não tem ousadia muitas vezes para fazer um convite para alguém com medo de receber um não. Olha que covardia. Que dirá a ousadia de Esther de fazer o que ela fez? E tem gente que fala assim, eu não convido, né? Porque você sabe, né? Eu falei, não, não sei não. Isso chama respeito humano e isso é ruim pra caramba. Ai, não, eu não vou, eu convidei, né? Porque vai que não aceite. Ué, você recebeu um não, parabéns, mais um não para sua coleção. Ô, Paula. E também a gente lembrar que coragem é com medo mesmo também, né? A coragem não é ausência de medo. Nunca foi isso. O significado de coragem nunca foi ausência de medo. Você acha que Esther não teve medo? Claro que ela teve medo de morrer, com toda certeza. Não é à toa que ela fez até o jejum e mandou a galera rezar. Ela não é boba, ela sabia. Tanto que no trecho que ela vai falar com a Assuero, ela chega a desmaiar. Vocês lembram disso, né? Ela dá uma desfalecidinha, né? Eu fico imaginando, toda vez que eu chego nessa parte, eu fico imaginando ela fazendo assim, ó. Deu uma Exatamente. desfalecidinha, meio de lado, daí ela volta, segura no braço da ama, assim, ui, aí volta, corajosa. Com certeza que sentiu medo. É, Mas é isso, gente. Nós temos que ir com medo mesmo. A gente encara e vambora. é. A força do espírito estava muito maior, né? Assim, do que o que estava passando na cabeça dela, coitada. Vai ou não vai? Ai, meu Deus, o que que vai dar nisso? Ai. Ali deve ter sido uma briga, né, do humano com o divino muito grande, porque Muito. a humanidade dela, aquele medo, quase fazendo cocô nas calças, literalmente, tadinha. Desmaiando, desfalecendo, mas a ousadia da missão que foi confiada. Gente, e aí isso é um detalhe, olha, para a nossa vida espiritual, quando Deus te levantar para alguma coisa, minha filha, você não me volte atrás. Se Deus te levantou para evangelizar um povo, mas é muito difícil. Mas eu sou casada, eu tenho filho. O problema é teu. Você vai pedir o discernimento para Deus, você vai encarar com medo mesmo, porque não vai voltar atrás. Amém. Usa o exemplo de Esther. Se foi dado por Deus, ele vai te dar condição. Aí a graça de Estado, a gente diz na Canção Nova, né? Tem uma graça de Estado sobre você naquele momento, para você ser eficaz naquela missão. Amém. Amém. Serviu para muita gente, viu? Coragem, Orar. povo! A gente até tem um convite, acho que no penúltimo
slide aí, Paulinha, tem um Ah, convite então, para a gente ah, fazer com essas mulheres maravilhosas aqui. vamos. Ah, na hora que eu quero, não passa. Esse convite do retiro? E muito bem. Muito bem. Quem ainda não fez a inscrição, por favor. E Paula, tem uma data aí limite? Tipo, até tal dia pode se inscrever? A data limite é a quantidade, eu vejo, né? Porque vai ser naquele salão, aquele salão ele é limitado, mas data Sim, mesmo não. beleza. Vai ser lindo, gente. Vai ser uma manhã de espiritualidade para mulheres esticada, né, meninas? Vai ser lindo mesmo. Está sendo preparado com muito carinho. Com muito carinho, muita oração. Puxa vida. Falem aí, Ana, Dani, convide as meninas que estão aqui. as inscrições estão abertas para o nosso encontro dia 5 de setembro, no sábado. A gente também tem que agradecer as próprias mulheres do grupo que têm ajudado a gente com brindes, com os trabalhos manuais. É, e assim, a gente está intercedendo muito, rezando muito, preparando aí, né, com muito carinho, que vai ser um dia muito especial. E a gente tá animada, porque tem bastante gente já se inscrevendo, né? A Paula mandou esses dias ali para a organização do evento. A gente sabe que tem pessoas que estão buscando muito, né? Essa espiritualidade. Então, é esse encontro, né? E tenho certeza, assim, tanto pedindo para Deus também interceder para quem for ministrar os momentos, né, Paula, que a gente está fechando as agendas com as convidadas, né? Pedir a intercessão, né? Aproveitar Intercessão delas. nós mulheres, aproveitar como Esther, né? Que realmente seja quem der o sim, né? Faça aí essas inscrições. Vai ser um momento lindo mesmo. Inclusive sobre até o limite aí das inscrições, quem quiser participar, não demorar mesmo para se inscrever, porque a gente vai ter, como a Paula falou, o limite do espaço, né? Então vai chegar uma hora que a gente, não tem mais inscrição. Então quem tiver já, não, vou participar, já faz a inscrição para garantir o lugar lá, porque vai ser muito lindo mesmo. As meninas estão, a gente tem conversado e cada conversa assim, o coração fica mais quentinho. É lindo, gente. É lindo demais. Tudo que o mover de Deus, né? É o mover de Deus. E hoje foi mais uma vez muito lindo. Glória a Deus. Muito Meninas, obrigada, viu, Milene, pelo seu é, sim, pela sua disponibilidade, disposição na tua missão. A Ana e a Dani por terem organizado tudo e pelas partilhas. Foi muito, muito fértil. muito obrigado, meninas. Foi lindo mesmo. Eu tô apaixonada pela história da Esther. Todas leiam, todo mundo indo lá para bem enraizados para partilhar a história, porque tem valido a pena. Foi uma história bem. Eu fiquei bem surpresa, assim, eu não tinha lido ainda, fiquei bem feliz de poder conhecer essa história. E foi muito legal. Eu até assisti um filme dela no final de semana. Eu tava aqui em casa, falei, vou assistir. Porque eu comecei a ler o livro, falei, nossa, tão legal. Eu coloquei um filme também. Muito, Muito muito legal. bacana, gente. Fiquei encantada com a Esther. E eu agradeço a vocês também pelo convite, viu, meninos? É uma alegria sempre muito grande estar com você. Agradeço a Paula também, sempre pelo carinho, sempre lembrando de mim, né? Comentando, convidando. Paula, você tem um espaço no meu coração, viu, minha irmã? Muito Ah, grande amiga, mesmo. você no Eu meu. quero poder um dia estar aí, gente. Meu Deus do céu, como é que eu nunca vou aí, gente? Eu tenho que ir aí presencial para conhecer vocês, Muda né? pra cá, Milene.
Não sei que agora minha vida vai mudar, no próximo semestre eu começo a minha terceira formação, vou me meter em faculdade de novo, gente, rezem por Ai, mim. meu Deus. Mas não é online, Mas, não, para você poder fazer daqui, não. não, é presencial. Mas quem sabe, né? Se Deus quiser, eu posso me mudar se aí tiver, né? A gente muda transferência, né? A Ana já tá lá, ó, brilhou os olhos, né, Ana? A Ana é fã da Milene, ó. Mas rezem por mim, viu, meninas? E assim, é uma alegria mesmo, muito grande. E marquem para a gente falar de Judite, que eu volto, hein? Opa! Judite, eu faço questão de vir contar. Ai, que lindo! Nossa, a Judite é muito raiz, gente. A Dani vai falar de Judite. Se ela gostou de Esther, tô falando. Ah, vamos combinar então. Vamos, vamos. Meninas, um abraço, viu? Muito obrigada pelo Obrigada, convite. meninas. Obrigada, que Maria possa nos acompanhar, né, na nossa semana e que dessa live brote muitos frutos espirituais no nosso coração. Vamos só rezar uma Ave Maria para a gente encerrar bem essa live? Vamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, meninas. Tenham uma santa noite. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, Muito meninas. obrigada. Boa noite, menina. Boa noite. Tchau. Tchau.